Muitos sonham em encontrar esses seres míticos de beleza incomparável, sedutoras e misteriosas, mas nem sempre o avistamento desses seres são presságios de sorte, porque na verdade podem ser uma premonição de desgraça. Olá, viajantes da história! No vídeo de hoje, preparem seus botes salva-vidas, porque vamos te contar histórias um pouco assustadoras sobre as sereias. Tá curioso para saber mais? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo! A Pequena Sereia. A Pequena Sereia é um conto sinistro do autor dinamarquês do século XIX, Hans Christian Andersen. Como o amado filme da Disney, ele segue a busca de uma sereia para conquistar o coração do belo príncipe, cuja vida ela salva da água. Ao contrário do amado filme da Disney, a história original dá uma guinada sombria, quando a sereia é incapaz de conquistar o coração do príncipe. Muda e sozinha, ela está condenada a se transformar em espuma do mar, porque as garotas peixes não têm alma e não podem ir para o céu. Suas irmãs vendem seus cabelos para a bruxa do mar em troca de uma adaga que a sereia deve usar para perfurar o príncipe enquanto ele dorme. Se ela permitir que o sangue dele caia sobre seus pés, ela crescerá novamente e voltará ao oceano. A heroína fica por muito tempo diante do príncipe adormecido com a adaga, mas não consegue prosseguir com um ato terrível. Como ela resistiu a levá-lo, anjos aparecem e a informam que ela pode trabalhar por várias centenas de anos, fazendo boas ações, e então, talvez, ela possa obter uma alma imortal e ir para o céu. Uma sereia japonesa tem um corpo de cobra e presas. Claro, é perturbador pensar em uma pessoa meio peixe, mas e quando a pessoa é meio cobra? Esse mito japonês é conhecido como Nureona, e ela tem rosto e cabelo de mulher, mas olhos e dentes de cobra. Nureona está sentada na praia, embalando um embrulho para enganar os humanos e fazê-los pensar que ela é uma mãe angustiada segurando um bebê. Se um transeunte pegar sua trouxa, ela ficará tão pesada que os prenderá nas pedras. Então, Nureona usa sua língua longa e pontuda para drenar o sangue da vítima. Em algumas versões do conto, ela até estrangula as vítimas com seus lindos cabelos. Os Homens Azuis do Meath. O folclore escocês fala de um estranho grupo de criaturas que habitam um determinado estreito. Segundo a lenda, eles apareceriam em grupos com apenas seus torsos erguidos da água. Esses homens azuis de Meath acenavam para os marinheiros de maneira amigável, e os marinheiros presumiam que eram pessoas inocentes que precisavam de resgate. Mas quando os marinheiros se aproximavam, eles veriam o azul não natural da pele dos homens e as feições alongadas e retorcidas de seus rostos. Infelizmente, os marinheiros estavam próximos o suficiente para se tornarem presas. Os homens azuis os arrastariam para a água e se banqueteariam em sua carne. Sereias sedutoras eram monstros horríveis. A Odisseia detalha a busca de um homem para voltar para casa, apesar das maquinações de muitas mulheres más. Mas de todas as sedutoras que Odisseu enfrenta, nenhuma se destaca como as sereias. Essas criaturas são comumente descritas como sereias, cuja beleza é igual à de suas canções mortais. No entanto, no texto original, as sereias têm corpos de pássaros e a única beleza delas é o canto. Isso as torna mais parecidas com arpias, que são a personificação dos ventos de tempestade letais de qualquer maneira. Você provavelmente acabaria sendo um náufrago. A Primeira Sereia. Talvez o mais antigo mito da sereia conhecido seja o conto sírio de Atagartes. Ela era uma deusa que se apaixonou por um pastor humano, mas sua força divina acidentalmente tirou a vida dele. Vencida pela dor e pela culpa, Atagartes tentou tirar a própria vida no oceano. Os deuses geralmente se transformavam em peixes quando mergulhavam no mar, mas a deusa era bonita demais para esse destino. A transformação parou na metade e ela se tornou a primeira sereia. Russalki são os espíritos vingativos. No folclore russo, Russalki são os espíritos de mulheres que tiraram a própria vida ou foram submersas na água até morrer devido a uma gravidez indesejada. Suas almas viverão para sempre na forma de sereias vingativas que puniam homens e crianças por seu destino. Se você conhecesse uma Russalki, ela o atrairia com a sua beleza e faria você se sentir seguro com a sua voz suave.
Uma vez que você estivesse nas mãos dela, ela o seguraria debaixo d'água até que morresse. Em algumas versões da história, ela faria cócegas em você até o fim, enquanto ela mesmo ria. As sereias irlandesas são focas. No folclore irlandês, selkies são mulheres foca. Quando essas criaturas querem ir para a terra, elas simplesmente descolam suas peles de foca e revelam suas formas humanas, guardando suas peles para trás das pedras. Infelizmente para eles, qualquer homem pode fazer de uma selkie sua noiva se ele roubar sua pele, contanto que ele mantenha a pele em um lugar escondido e passe óleo com frequência. As histórias de amor selkie sempre terminam em tragédia para os homens e seus filhos meio selkie, já que selkies terrestres nunca param de caçar suas peles. Eles inevitavelmente os encontram e voltam para o mar, para nunca mais ver seus maridos ou filhos. As sereias francesas têm asas de dragão. A Mélusine é uma criatura marinha da mitologia francesa com alguns ajustes no modelo tradicional da sereia. Seus pais eram uma fada e um humano, mas o pai mortal traiu a mãe mágica. Quando Mélusine soube da traição, aprisionou o pai em uma montanha. A mãe, furiosa, a amaldiçoou. A partir daí, ela se transformaria em serpente abaixo da cintura todos os sábados. A bela Mélusine acabou conquistando o coração de um rei, embora ela o tenha feito prometer não espreitá-la aos sábados. Mas claro, ele fez. E quando ele viu sua aparência monstruosa, ele foi para longe dela. Algumas sereias são monges que tentam te converter. O mundo era centrado no ser humano no século XVI. As pessoas acreditavam que as criaturas do mar eram apenas versões subaquáticas de animais e plantas terrestres. Assim, quando o naturalista francês Guillaume Rondelet encontrou uma criatura marinha que se parecia com um monge em 1554, ele naturalmente concluiu que eram as contrapartes oceânicas dessas figuras terrenas. A descrição do animal é bastante assustadora. Tem uma cabeça e rosto humano, parecendo na aparência os homens com cabeças tosqueadas, a quem chamamos de monges por causa de sua vida solitária, mas a aparência de suas partes inferiores, com uma camada de escamas, mal indicava os membros e juntas dilacerados e decepados do corpo humano. Agora, se acredita que a criatura seja uma lula gigante, embora a história toda possa ter sido uma farsa de Rondelet. As Mil e Uma Noites descreve uma sereia grotesca. As Mil e Uma Noites, uma coleção de contos populares do Oriente Médio, contém muitas descrições coloridas de criaturas míticas. Talvez a mais desagradável seja a abordagem do texto sobre a sereia. Rostos de lua e cabelos como os de uma mulher, mas as mãos e os pés estavam na barriga e tinham caudas como as de peixes. Deixando de lado a aparência aterrorizante, essas pessoas do mar viviam essencialmente como os humanos. Um protagonista até passa algum tempo em um reino subaquático governado por sereias. O Ningyo poderia conceder vida eterna. O Ningyo, do Japão, é um tipo de sereia totalmente diferente do que você provavelmente está acostumado. Em vez do tradicional híbrido meio humano e meio peixe, tão comum na mitologia ocidental, o Ningyo pode assumir várias formas. A parte inferior do corpo de um peixe com a metade superior de um macaco, o corpo inteiro de um peixe com o rosto de um pássaro, réptil ou mesmo um humano, e muitas vezes ostenta dentes afiados como navalhas brotando de sua boca. Essas criaturas são mais do que simplesmente terríveis de se olhar. Elas supostamente possuem poderes incríveis também. A carne de um Ningyo, se consumida, supostamente poderia conceder a uma pessoa a vida eterna, ou pelo menos muito longa. Um conto, Yaon Bikuni, conta a história de uma jovem que consumiu carne de Ningyo acidentalmente depois que seu pai a deixou jogada. Ela acabou envelhecendo um pouco, mas viveu por muitos anos vagando pelo mundo, até que um dia ela finalmente voltou para sua cidade natal para falecer aos 800 anos. Você já tinha ouvido falar de todos esses fatos sobre sereias? Qual deles você achou mais assustador? Deixa nos comentários. E não sai do vídeo sem deixar o seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!